Você está ouvindo ao Raio T Podcast. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é o Túlio. E continuando naquela pegada sobre conversa de educação e quarentena e como está afetando todo o nosso meio, eu vim aqui entrevistar uma professora da rede pública. Professora da rede pública, gostaria de se apresentar? Eu sou Arlen, sou professora da Rede Pública Municipal de Ensino. Estou trabalhando remotamente nesse período de pandemia. Do jeito que dá, né? Primeiramente, muito obrigado por ter vindo aqui. E, ouvinte, no programa de hoje eu vou tentar levantar algumas questões sobre... No programa passado, vocês ouviram a gente falando sobre a quarentena mais do ponto de vista de alunos. E dessa vez eu quero trazer um pouco a perspectiva do lado de uma professora, alguém que está trabalhando, né, do outro lado da tela. Então, para começar, como que você está se sentindo em relação a tudo isso? Está sendo uma experiência agradável? Você está achando que está sendo... O ensino à distância, ele se caracteriza de uma forma bem específica. O que nós estamos passando nesse momento é o ensino remoto. O ensino remoto, ele traz algumas inseguranças, inclusive sobre a validação dessas horas, sobre a forma abrupta com a qual a gente foi moldado ao novo sistema. Então, eu acredito que vai estar se configurando uma nova forma de se pensar, de se fazer currículo em todas as esferas do ensino. Não é uma experiência muito agradável, dada a emergência, mas acredito que tenha vindo para ficar. Do jeito que tá, mas assim, em alguma vez durante sua carreira você já teve que fazer alguma coisa parecida? Ou realmente é a primeira vez que você está tendo que lidar com essas ferramentas digitais? Eu já trabalhei em curso à distância, na Faculdade Anhanguera, trabalhava também com outras plataformas, porque eu faço cursos, e o ano passado o nosso curso foi a respeito de tecnologias digitais, mas é a primeira vez que a gente tem que assumir uma postura pedagógica, uma nova adaptação curricular, refazendo todo o nosso planejamento sem tempo hábil para que isso seja feito. A gente está caminhando aí, para um pouco mais de 2 meses de ensino remoto. Friso, que o ensino remoto ele não é um ensino à distância, ele se assemelha, mas ele na rede municipal ele é uma forma mínima de aproximação com os alunos. A validação desse trabalho passa, por várias etapas e a gente ainda não tem muitas informações a respeito de como isso vai ser contabilizado. Perfeito. Eu acho que as questões mais óbvias que provavelmente o ouvinte está querendo saber, que eu acho que é totalmente válido perguntar aqui, quais são as maiores dificuldades que vocês estão sofrendo, que você está sentindo nessa época, em adaptação, ou até sobre a própria receptividade dos alunos em relação ao ensino? Eu trabalho nesse momento com crianças de baixa renda em sua maioria. Dizer que o ensino remoto é democrático, talvez no âmbito legal sim, mas no âmbito prático não, porque a gente tem que deixar claro que não são todas as pessoas em todas as esferas do ensino que não têm acesso à internet, ou se tem internet é da tela de um celular, muitas vezes com uma internet de baixa qualidade, de poucos dados. Então a gente tem que entender que lidar com a frustração de você estar colocando atividades numa plataforma e não ter adesão, isso é uma dificuldade. É você lidar com a sua própria frustração, com a frustração do grupo, em não ter resposta. Não porque os alunos não querem a realização, mas eles não têm condições. Uma outra dificuldade grande é a flexibilização do currículo mediante
o caráter emergencial, né? Você não reproduzir a sala de aula dentro de uma plataforma que é o Google Sala de Aula. Esses conteúdos têm que ser dinâmicos, eles têm que ser interativos, eles têm que ser acolhedores, mas de forma alguma podem ser conteúdos escolares vinculados para a criança pequena a uma aprendizagem que eu ainda não posicionei a turma em relação a isso. Então, essas são as principais dificuldades, eu digo até entraves e desgastes na prática pedagógica. E em algum momento, porque você citou frustração e tudo, em algum momento durante sua carreira, você sentiu que estava sendo tão difícil assim conseguir de fato educar alunos como está sendo agora? Pode ser até em outras áreas, por exemplo, em ensino superior. Em algum momento você sentiu que foi tão difícil assim como está sendo agora? O trabalho com ensino superior, até porque eu trabalhei na área de formação de professores, né, de pedagogia, de educação especial. Nunca foi tão difícil como agora, porque a falta de contato com o aluno, eu acho que é um agravante, a falta do olhar, a falta da acolhida, da dúvida na hora de confecção de um exercício. Todas as outras possibilidades de trabalho, elas apresentam níveis de dificuldade, deslocamento, trabalho noturno, a entrega de trabalhos mediante a vida de um estudante universitário adulto. Agora, a falta de contato com a criança em idade, né, escolar inicial, eu acho que ela é muito difícil, até porque as famílias têm que ter um tempo e uma organização de tempo para que isso ocorra dentro das casas. Então, como eu disse que a maioria das crianças com as quais eu trabalho tem acesso através do celular, muitas vezes durante o dia o celular está com um dos adultos que trabalha. E sim. Ao voltar para casa, o pai vai ter que ter a disponibilidade de estar entrando numa plataforma para estar trabalhando com aquela criança. Eu acho que é um dos momentos mais difíceis, né, nesses mais de 26 anos de carreira. Perfeito. Não, uma coisa que a gente comentou até no vídeo anterior, a entrevista com o Daniel Vitor, que acho que a gente comentou é que está rolando muita dificuldade nossa, de alunos universitários, para conseguir ter a motivação, de conseguir ter o ânimo de conseguir prestar atenção, fazer exercício, até assistir uma aula não presencial. Você sente que está rolando, por parte do ambiente que você trabalha, ou até mesmo da sua parte, um incentivo ao aluno, principalmente os de baixa renda? Sim. A própria acepção da palavra acolhimento que eu disse, né, no bate-papo anterior é assim: quando você acolhe o aluno, você está acolhendo dentro de todo o contexto, né? Então, acho que a maior alegria desse momento é você conseguir coletivamente executar esse trabalho. Acho que o ensino remoto, por si só, ele vai ter que ser aperfeiçoado. Acho que em outras esferas ele já vem acontecendo, né? Mas na própria rede nós tivemos que estar pensando em e-mails para alunos, em disponibilizar e-mails. Esse contato com a família que se deu há um mês mais ou menos, né? Via telefone, um pouquinho mais talvez, ele já foi um incentivo, ele já foi uma acolhida, ele já foi uma forma de dizer: olha, eu me importo com você. E não porque a Secretaria de Educação tenha feito nenhuma determinação, mas porque a pedagogia, a educação, o trabalho com o ser humano, ele é, antes de tudo, um trabalho que visa a formação do cidadão, a formação de elos afetivos, né? E principalmente a criança, se ela não percebe que isso é verdadeiro, ela não consegue criar envolvimento, porque as suas famílias percebem, né, isso também. Outra pergunta que eu queria fazer é como que tá a relação dos professores com a família das crianças?
tá sendo uma relação saudável, eles estão entendendo que todo mundo está passando por extremas dificuldades, todo mundo está passando por esse processo de adaptação, ou estão rolando farpas ou qualquer tipo de pseudoagressão? Não, ao contrário. Como eu disse, o nosso propósito é um propósito de acolhimento, de aproximação. As famílias estão entendendo, sim. Elas estão também nos acolhendo. Eu acho que é um acolhimento mútuo, recíproco. Nós estamos na rede municipal, em especial na escola onde eu atuo, né? Testando várias frentes de atuação junto às famílias. Na minha escola, nós tentamos o primeiro contato por telefone, daqueles alunos que nós não conseguimos contato, nós conseguimos, através de outras famílias, o contato dos seus familiares pelo Facebook. Depois nós tivemos contato através de uma planilha pelo WhatsApp, e agora a gente está no processo de contato via e-mail, que eu acho que ele é mais próximo, porque há uma devolutiva mais rápida das atividades, das propostas. Mas respondendo a sua pergunta, nós também estamos sendo acolhidos, o nosso trabalho está sendo compreendido, e o nível de dificuldade para a execução está sendo reconhecido também. Não há nenhum tipo de pressão quanto aos critérios para que a gente poste, né? E o Google Sala de Aula está dando essas respostas, porque talvez existam outras ferramentas, inclusive mais apropriadas para as crianças em idades mais tenras, mas a gente só precisa entender que para esse momento, feliz ou infelizmente, é o que temos. Perfeito. E em relação ao reconhecimento, você na sua profissão se sente reconhecida? A gente sabe como que o Brasil faz social descaso com os professores e com a educação no geral, mas sua própria experiência, sua própria subjetividade, como você se sente em relação ao... Você se sente reconhecida? Que os alunos são gratos a você, de certa forma? O reconhecimento ele tem que ser subdividido, categorizado, né? Se você for pensar no reconhecimento de que o aluno chega na escola sem saber ler, né? Sem saber escrever, muitas vezes sem saber escrever o próprio nome, e ele sai lendo um texto, produzindo, né? Como é o meu caso agora, né? Um terceiro ano, leitor, produtor de texto, nós nos sentimos extremamente valorizados, né? E enaltecidos na nossa profissão. Do ponto de vista profissional, acho que qualquer profissional que diga, né, eu ganho o suficiente ou isso é suficiente, ele entra numa zona de conforto e aí isso o imobiliza. Então eu nunca quero achar que eu estudei o suficiente, ou que o salário é tão suficiente, ou que qualquer outra forma de afirmação que possa me colocar numa zona de conforto. Acredito que a busca pelo reconhecimento, ela se dá em todas as esferas da vida, não só do trabalho, mas ela também se faz presente, inclusive dentro do próprio lar, né? Seja de um almoço, um sabor diferente, seja uma roupa diferente que você vestiu, né? Você quer o reconhecimento pelos seus esforços. E não creio que nenhum profissional vá se sentir pleno, né? E parar de buscar também se esse reconhecimento lhe bater de frente. Então, eu sou extremamente contente com o que eu estou fazendo. Eu acho que é muito difícil essa fala única. Essa, né? Categorização. Entendi. E ainda tem a ver com isso, a gente tá olhando um pouco mais pro espectro negativo da coisa, mas em algum momento você já parou e pensou, nossa, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô sendo professora? Em algum momento da profissão você já olhou pra trás e se arrependeu de alguma forma? Ou pra você realmente sempre foi Toda perfeito? carreira tem altos e baixos. E eu acho que o interessante, né, é quando você olha e fala assim,
eu agora estou no baixo, então eu tenho que procurar algo para me impulsionar. Eu não saberia fazer outra coisa, talvez, né, teria que buscar novos caminhos, mas nem saberia por onde começar. Então eu nunca pensei em desistir, mas já houve momentos em que eu falei, será que esse foi o caminho? Né? Mas a caminhada ela se faz constante, muitas vezes até para quem está ingressando agora em qualquer profissão, em especial na educação, é um trabalho de formiguinha, né? A gente só trabalha efetivamente dentro de uma coletividade e que nas dificuldades a gente consiga se alavancar, que a gente consiga dar as mãos e a rede de apoio nesse momento, né? Você ter pessoas que impulsionem você, impulsionem os seus estudos, né? Seja no âmbito dos amigos, dos relacionamentos afetivos, dos relacionamentos familiares, né? Eles têm que ser motivadores. A desmotivação, que é aquilo que faz com que você olhe e tenha dúvidas, ela vai acontecer em algum momento da vida, mas a gente só tem que pensar prospectivamente e buscar caminhos, como eu já disse, né, para continuar caminhando. Perfeito. Em qual momento da sua vida, basicamente, você percebeu que você queria ser professora? Ou melhor, como você falou que você talvez não soubesse fazer outra coisa, qual momento você olhou e pensou, quero ser professora, eu me vejo trabalhando nessa área? Aos 19 anos, quando eu fui trabalhar numa escola de datilografia, eu acho que os mais novos nem sabem o que é isso, né? A gente até falou esse termo no vídeo anterior, se alguém prestar atenção lá, uma referência, mas... E ali eu me sentia muito realizada, né? Trabalhando com os alunos, trabalhando numa escola como se fosse uma formação técnica, mas não necessariamente, né? E após isso eu entrei numa faculdade de pedagogia e no primeiro semestre já consegui o primeiro trabalho como professora auxiliar. No primeiro semestre? Nossa, foi cedo isso. Caramba. Nem vou falar o ano. Me reservo o direito de permanecer calada. Mas nesse momento algumas diretrizes foram se mostrando e o que eu, desde a década, né, de 90, né, é que o meu desejo era trabalhar com as crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem. Então hoje isso é uma bandeira para mim. Acho que a qualidade passa por esse viés também, você identificar por que o aluno não aprende ou por que aquilo que eu falo um aluno capta e o outro não consegue, um consegue executar e o outro não. Tem aí, né, a neuroeducação dando algumas respostas para a gente na área de pedagogia, de educação especial também. E eu acho que o contorno vai se fazendo, né? O desenho vai se mostrando à medida em que você vai desenvolvendo o seu trabalho. Olhando para trás, olhando tudo que aconteceu, tem algum momento mais marcante na sua memória? Algum momento que você fala, caramba, eu nasci para esse momento, ou qualquer coisa que realmente bata mais forte na sua memória? Na área profissional? Na área profissional. Muito difícil falar da área profissional sem vincular as experiências como mãe, como esposa, como filha, como amiga, né? Então, assim, eu acho que uma fase que serviu como divisor de águas para mim foi o meu ingresso na prefeitura. Era uma proposta antiga minha, era um projeto de vida, e trabalhar na rede sempre foi um desejo muito grande e eu me preparei para isso.
Já havia, né, sido aprovado em outro concurso, mas não assumi. Em outra prefeitura também, de outra cidade, também não tive condições de assumir, né? Mas eu acho que é o ingresso na prefeitura e no local onde eu estou hoje, né? Fará 5 anos que eu estou nessa escola e é muito gratificante você ver o envolvimento das famílias, das crianças, dos seus colaboradores, olhar para trás, falar em lembranças, né? E não tem como você não vincular tudo isso a expectativa. Então, antes de estar nessa escola, eu trabalhei com educação especial. E o trabalho com educação especial, ele precede uma nova fase em minha vida. Então, eu acho que quando eu entrei para a prefeitura, eu já tinha isso formado dentro de mim. Perfeito. Inclusive, eu queria perguntar, provavelmente muita galera que está ouvindo não sabe exatamente o que é isso, então teria como você explicar para a gente rapidinho o que em si é o ensino inclusivo? A educação inclusiva, ela é não só as ações, ela não é só um professor que tem educação especial, uma especialização, um mestrado ou um doutorado na área, né? Ser inclusivo é uma atitude, é você não delimitar para o teu aluno, você não fazer a deficiência dele como uma forma para não aprendizagem. Então, cada um tem seu jeito de aprender, cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas ferramentas mentais para estar trabalhando, né? O cérebro, ele tem uma plasticidade e nós podemos trabalhar essa plasticidade de várias formas. E o ensino inclusivo, ele é a base, né, de todo o trabalho verdadeiramente democrático. Não, entendi, mas eu acho que não ficou muito claro exatamente pro pessoal onde você... Porque realmente não que eu quero deixar especialista falar na área. Onde, por exemplo, o ensino inclusivo, educação inclusiva se encaixa na sociedade, por exemplo? Onde ela é importante? Por que ela é importante atualmente? Então, hoje nós temos um público portador de necessidade, né, que nós chamamos de deficiente, não mais portadores, que antes estava dentro das casas, dentro de algumas instituições. Esse público, ele hoje está entre nós, graças a Deus. Ele está, né, no meio de trabalho, ele está nas escolas. Então, nós temos que criar metodologias para que esse aluno aprenda, formas, aproximações para que esse aluno aprenda. Não há como negar que para cada criança, para cada jovem, você tem que pensar metodologias de trabalho. Então, o ensino inclusivo hoje, ele é uma ação muito dinâmica dentro da sociedade. Inserir esse jovem no mercado de trabalho, dar autonomia para que esse jovem, né, desenvolva ações com autonomia, para que na ausência do adulto que cuide ou, né, da pessoa com quem ele vive, ele possa ter vida e vida com qualidade. Eu acho que a principal evidência, né, da educação inclusiva é quando você visa a qualidade de vida dessa pessoa. Eu lembro que na época da Copa do Mundo teve uma discussão muito grande sobre acessibilidade e tudo, discussão totalmente importante, que é a mesma história, por exemplo, dos ônibus, né, que eu pelo menos pego bastante ônibus, então eu direto vejo quando realmente chega um cadeirante, precisa entrar no ônibus, toda a falta de tato que tem entre... Não é culpa exatamente
dos trabalhadores em si, ou de quem dirige o ônibus. A culpa é realmente a sociedade que não ensina. Eu, pelo menos, não lembro de, desde pequeno, ser ensinado a lidar, não, eu não diria nem respeitar, mas aprender a conviver, entende? Com pessoas. Porque, basicamente, o ensino inclusivo tem a ver com você respeitar as limitações das outras pessoas, certo? Respeitar o limite do meu colega que possui em si alguma condição especial, certo? Não se trata de respeitar o limite. Quando você não perceber o limite, você está sendo inclusivo. Entendeu? Porque quanto menos eu falar de inclusão, mais inclusiva eu estou sendo. Então, quando você conversa com alguém e alguém pergunta assim, que cor era o cabelo daquela pessoa, né? Você não sabe dizer se era roxo, azul, amarelo, né? Você se importou com a pessoa e não com a cor do cabelo dela. E a mesma coisa é com aspectos da inclusão. Você não se trata de negar, mas se trata do foco na pessoa e não na deficiência que ela tem. Perfeito. É que quando você disse, por exemplo, sobre que não falar sobre... Você é inclusivo quando você em si não comenta. Você não... Você pode repetir? Quanto menos você percebe esses aspectos, quanto menos você fala deles, né, mais inclusivo você está sendo. Mas isso não né? acaba sendo meio paradoxal? Porque pelo menos eu acredito que grande parte do pessoal, dos ouvintes que não tem contato com uma pessoa especial ou algo do tipo, não acaba parando para pensar muito no tópico. Às vezes não falar sobre o tópico não acaba sendo mais exclusivo do que inclusivo, no caso? Eu acredito que você possa refletir ações, e aqui quando a gente fala, né, de não falar, não estamos aqui nos referindo a uma negação. É quando você realmente deixa de perceber a deficiência, você percebe a pessoa. Né, nesse o sentido de não precisar ficar falando, olha, eu tenho um amigo lá na minha sala, sabe? Ele usa uma cadeira de rodas. Não, seu amigo tem nome, seu amigo tem idade. Né? Então, eu não preciso ficar destacando a deficiência dele, aquilo que alguns professores costumam dizer, né? Olha, eu tenho 21 alunos e um especial. Não, você tem 22 alunos. Exato. Né? Então, eu não preciso colocar o foco na deficiência. Eu preciso falar sobre ela cada vez mais. Eu preciso ler, eu preciso estudar a legislação. Eu preciso entender que eu também tenho a minha deficiência. Cada um tem a sua deficiência. Sim, sim. Então, nenhum de nós é autossuficiente bastante para conseguir, né, dizer que estamos no mundo e que não percebamos essas nuances, né, de ainda preconceito, claro, né, com a pessoa com deficiência. Então, hoje, quando a gente fala, né, portador, né, de deficiência, a gente incorre num grande equívoco, né? Ele é deficiente. Você não porta, você porta um documento, né? Você porta algo. A deficiência, você não tem escolha. Não, é que nem a história do surdo-mudo, né? Que não existe surdo-mudo, existe apenas surdo. Correto? Sim. Muitos, né, na grande maioria, você não fala porque você não escuta, mas você tem as cordas vocais preservadas. Há casos em que pode acontecer de você não ter audição e também ter algum comprometimento na emissão do som, na passagem do ar, na articulação, mas eu não sou especialista na área de fono para estar falando mais demoradamente. Mais propriedade sobre o assunto. Mas eu acredito que a referência à pessoa com deficiência, sendo a deficiência, eu acho que ela é uma armadilha e ela faz com que você tropece no preconceito, né? E isso falo do preconceito
em relação racial, em relação à mulher, em relação aos menos favorecidos. Você tem muitas formas, né, de cair nas armadilhas através da própria fala, né? Então acho que aquilo que eu disse anteriormente, né, a respeito de quanto menos eu falo, não é uma negação dessa fala. Gostaria que isso ficasse bem claro. É que eu não precise falar tanto, né, justificar tanto as minhas ações. Então, eu tenho um aluno com deficiências múltiplas, ele requer um outro planejamento meu, uma outra forma, outra abordagem, um outro tempo de trabalho. Mas, de certa forma, sem querer colocar pano quente no direto ao ponto, um aluno especial, claro, é óbvio que ele precisa do mesmo ensino, precisa ter acesso à educação, exatamente as mesmas oportunidades que todas as outras crianças, todos os outros alunos têm. Mas, com certeza, é mais difícil, o trabalho fica um pouco mais... Você precisa de mais molejo no trabalho, não é? Você precisa de mais toque. Então, quando eu digo que é igual, se eu disser que é igual, eu estou sendo excludente. Então, o trabalho com esse aluno... Isso pareceu muito paradoxal para mim. O trabalho com aluno especial, ele requer um outro planejamento, ele requer um outro tempo, né? Então, se eu colocar esse aluno no mesmo patamar e não trabalhar a necessidade dele, que é desenvolvimento às vezes de uma fala, desenvolvimento de um conceito que é mais demorado, né? Eu estou negando também a deficiência. Talvez o paradoxo, né, esteja no distanciamento dessa prática. Só vivendo a prática é que eu consigo entender esse movimento. Então, eu não posso pegar um aluno que tenha uma paralisia cerebral e pedir para ele correr, posso? Não. Então eu tenho que, enquanto os alunos estão correndo, ter um outro tipo de trabalho com ele, que movimente também. Sim, claro. A mão, que movimente as pernas, que movimente o olhar. Os mesmos benefícios que fornecer um aluno também acabe fornecendo o aluno. Entendeu agora? Sim. E quanto à questão do... Você sentiu alguma vez em relação aos seus alunos, em relação ao seu aluno inclusivo, você sentiu algum tipo de preconceito ou de brincadeiras maliciosas? Ou seus alunos sempre foram muito receptivos em relação ao aluno especial? Na pedagogia eu tive um aluno surdo. Eu acho que é um pouco mais complexo, né? Porque eu trabalhei na pedagogia numa época em que você não tinha a questão do intérprete dentro da sala de aula. E também aconteceu uma experiência semelhante comigo, em que eu entrei numa sala de aula, as alunas começaram a conversar em Libras, né? Eu me senti super discriminada, né? Foi Deus dando a oportunidade de você se sentir no lugar da... Foi péssimo, assim, né? E foi uma brincadeira e assim, me fez me sentir mal mesmo. Só que com a criança, ela é curiosa, né? A criança, ela inclui melhor do que ninguém. Eu tenho um ponto de vista diferente. Eu, pelo menos, no que eu lembro, depende também da faixa etária que a gente tá falando, mas criança, na minha concepção, sempre é um bicho muito maldoso, cara. Criança sempre faz as piores brincadeiras. Criança não perdoa. Eu sinto desse jeito. Você não pega esse sentimento em relação ao... Não, eu acho que experiências, né? Cada um teve as suas experiências, mas a criança, ela aproxima. A criança, ela vai conversar igual. Ela vai se aproximar para tentar brincar. Lógico, essas práticas são mediadas pelo professor, pelo adulto responsável. É muito provável que uma criança que chegue na minha escola sem cabelo cause curiosidade. Então, cabe ao professor trabalhar as diferenças. Então, hoje nós vamos falar sobre cabelo,
Hoje nós vamos dizer sobre por que nós temos cabelo, em vez dele ser bonito, em vez dele ser curto, comprido, né? Por que nós temos cabelo? Né? Porque a criança ela é muito curiosa e as perguntas dela não são para quê, né? Para que eu estou fazendo, né? É o porquê, é imediatista, né? Então eu vejo, né, eu trabalhei 3 anos numa escola com crianças em diferentes níveis, né, de diferentes tipos, né, de deficiência, e eu não pude perceber que a criança discrimina. Talvez ela tenha uma família que discrimine, talvez o que ela escute em casa não seja um discurso de acolhida, não seja um discurso de convívio. Porque basicamente a criança só vai repetir o que ela aprendeu em casa, certo? Se viu o pai ou a mãe tendo uma atitude preconceituosa ou exclusiva, se ela reproduzir essa atitude na escola. E a criança, ela tem uma coisa que é muito interessante, né, da gente trazer à tona, né, que é a dualidade. Então ela vê um professor inclusivo e vê uma família que exclui, né, uma família que tem um discurso contrário àquilo que ela vê na escola, ela vai ficar em dúvida, né? E muito provável prevaleça a experiência dela no coletivo, prevaleça a experiência dela dentro da sala de aula, porque ali ela consegue tirar o seu próprio conceito de quem eu sou, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou agindo assim com essa pessoa. E se ela não é capaz de fazer isso, o professor deve orientar esse pensamento. Mas né? É fácil para o professor detectar que esse tipo de pensamento está ocorrendo com a criança? Ou, falando da pergunta, é possível visualizar atitudes da criança que esse pensamento não está sendo... É porque a criança, sim, porque a criança, ela não tem... ela vai querer mostrar aquilo que ela pensa, né? Ela vai querer mostrar se expressar de certa forma. É isso, a expressão do pensamento. Então, se eu... Vou dar um exemplo aqui, né? Eu entro numa sala de aula, supostamente, né? Eu entro numa sala de aula e pego os alunos fazendo qualquer tipo de comentário indevido a uma criança portadora, uma criança com deficiência, uma criança de qualquer, né? De qualquer tipo de comentário, né? Se ela não se expressar, se ela não falar, ou se ela não partir para o contato físico com essa criança, né? Ou esbarrar, ou bater, ou gritar, o professor não sabe. E é muito difícil para a criança ter aquilo retido, porque os tempos do brincar na escola são muito valorizados. E é no brincar que isso se mostra, né? Que as ferinhas mostram as garras no parquinho. E não é só a questão do parquinho, é a questão de dentro da sala de aula, na hora de você trabalhar pedagogicamente um jogo, de você falar, olha, agora que você terminou, dá um apoio para aquele seu amigo. Eu acho que essas trocas, elas são muito relevantes dentro do contexto pedagógico. E se o professor não percebe isso, ele precisa aguçar um pouco mais a sua sensibilidade, né? E é como você direcionar muitas vezes, né? Você vê que você tem um adulto dentro de casa, ou você tem um filho dentro de casa, você vê que ele está formando a personalidade preconceituosa e você não agir. É bem isso, porque muitas vezes ele vai fazer isso na presença do professor, mas não vai fazer na presença do pai, porque não é o pai que está ali com ele naquele momento. A intervenção tem que ser do adulto responsável, e naquele momento o professor. E você disse que você dá aula na rede municipal, então na rede pública. Como é em relação ao respeito por parte dos alunos?
eles respeitam bastante, já ouvi, porque a gente sabe que no Brasil o que há de casos de violência contra professores, o desrespeito das formas mais variadas possíveis. Como você se sente em relação a isso? Você já foi respeitada? Você sente um respeito em relação aos alunos? Respeito é muito valorativo, né? Eu acho que antes de falar em respeito e desrespeito, a gente tem que entender de onde essa criança saiu. Às vezes, se ela está num ambiente onde, dentro da casa dela, o palavrão é comum, o grito é comum, a agressão física é comum e ela reproduz tudo isso, vou voltar naquilo, ela vai ficar dividida. Então, eu tenho que dizer, olha, comigo eu não quero assim. Então, a gente, com a criança pequena, a gente já começa o ano estabelecendo regras, né, de convívio. E essas regras, elas são retomadas, elas são afixadas, elas são lidas, elas são debatidas, né? E muitas vezes elas são impressas e coladas em caderno, né? Para que eles entendam que a escola é um ambiente em que o grito, ele pode estar acontecendo na hora do recreio, na hora de uma brincadeira, né? A música, a musicalidade, e é o momento de você sentar e ouvir uma história, ouvir uma explicação. A voz do professor é um instrumento de trabalho dele, né? E muitas vezes lidar com um aluno que tem essa fala um pouco mais alterada desgasta o professor também, porque quando os pequenininhos falam muito alto, a sua fala, para que a fala deles abaixe, acaba sendo uma fala praticamente no mesmo tom, para que se torne audível. Não, porque um professor, eu lembro do meu tempo de escola, um professor, para conseguir equiparar a voz de uma criança, a criança grita por tudo, criança, às vezes, pelo menos que eu tive contato na minha idade, berravam muito. Se o professor for começar a disputar a voz com eles, a minha criança tem muita energia também. Pelo que fala, pela quantidade de vezes que tem que utilizar a voz. O professor perde na briga com a criança por voz, porque... E essa é uma das preocupações que a pandemia está trazendo pra gente, né? Porque provavelmente nós, agora principalmente com a antecipação dos feriados, né? Nós for retornando às atividades, sigamos numa toada só. Então, provavelmente, né? De segunda a sábado. Bem provável que as reposições tenham esse caráter, né? Ou de termos um tempo de férias reduzido, a gente ainda não tem muito bem essa definição. Então, e a voz é um fator que preocupa bastante, porque você falar durante 5 dias por semana e descansar 2 é diferente de você falar 6 e descansar 1. Sim, com certeza. Então, é uma preocupação também com a nossa saúde vocal, a nossa saúde emocional. Um tema que eu sempre trago muito aqui no canal é sobre saúde mental. Como você define a saúde mental sua no momento, em relação a... Não precisa nem falar só em relação à sua área profissional, se quiser, claro, envolver também, fique à vontade. Mas em relação ao pensamento dos alunos, sobre a quarentena, sobre expectativas, perspectivas. Assim, eu tô bem, na medida do possível. Né? Eu acho que nesse momento não é um momento em que você consegue olhar e a felicidade está brotando em todos os momentos. Lógico que durante o dia você tem momentos muito felizes e momentos de muita reflexão que às vezes te levam para uma estrada meio que bifurcada, né? Você fala, nossa, se as aulas voltarem em agosto, como vai ser? Se as aulas voltarem em julho, como vai ser? Né? Então você está caminhando, mas você não sabe para onde você vai, né? Para qual caminho. E a saúde mental, diante de tantas incertezas, ela sofre abalos, né? Mas a gente tem que buscar refúgios. Muitas pessoas, a leitura é um grande aliado para mim, uma grande aliada para mim. Né? Então eu gosto de ler, eu gosto do trabalho remoto, está sendo bom para mim. Eu acho que ter a preocupação em sentar com os meus pares, discutir um tema, elaborar uma proposta, saber que eu estou fazendo algo pensando no futuro, valendo ou não valendo, está ocupando meu tempo agora. Então esse momento presente está sendo muito importante.
Então, estou procurando não pensar muito adiante. Então, eu penso hoje e amanhã, depois de amanhã eu procuro pensar amanhã. Um passo de cada vez. Porque senão a gente entra num ciclo muito improdutivo, né? Porque as respostas vão mudar de acordo com as orientações, né, do Ministério da Saúde, vão mudar de acordo com, né, o achatamento da curva ou não, né? Que nunca isso chega. Que desgasta, essas questão de possibilidades, de bifurcações que podem tomar pelo perfeito, se ou não, já dá tanto na nossa cabeça. Eu pelo menos me sinto assim, realmente muito complicado. É algo que eu discuti em todos os outros vídeos, porque você conseguir ficar a par no meio da quarentena, com as suas obrigações, com seus deveres, é realmente muito complicado. Mas uma dica que eu estou dando para as famílias, para as crianças, né? Para os ouvintes do canal, mantenha uma rotina. Eu acho que nesse momento a manutenção de uma rotina, ela ajuda, ela orienta, você ter horários, porque depois que tudo, nenhuma férias é tão longa, né? A não ser algumas de final de ano da Unicamp, que são mais extensas, né? Mas nenhuma férias são tão longas, né? De durarem, né? 3 meses, e nós vamos passar esse período em casa, em nossas casas, sem diversão. Nós vamos passar em nossas preocupadas, casas, não é nem sem diversão, é realmente angustiadas, sem o contato com grande parte dos nossos familiares, né? Então nós não estamos de férias, e ter isso em mente. Então eu preciso de um horário para dormir, de um horário para alimentação, de um horário para estudo, de um horário para o lazer. Se o lazer for a leitura de um livro, se o lazer for um bate-papo no chat com uma galera, se for um game, se esse lazer for sentar na frente da televisão e assistir um filme, mas é importante que você divida as suas 24 horas, né, de forma que você sinta prazeres com os seus afazeres, com ocupar a sua a cabeça rotina. também, não ficar... Eu acho que, assim, conselho, né, dica, né, conselho não, mas a dica é a manutenção de rotina, né? Então, chegou tal horário, eu sei que a alimentação e o sono são as áreas mais afetadas nesse momento, né, e o sono, ele tem a ver também com a questão da concentração. Se você dorme mal, você não se concentra, né? Se você dorme mal, você acaba não se alimentando bem. Então vira um ciclo vicioso. Eu acho que a grande sacada disso tudo é você tentar se organizar o minimamente possível. Na medida do possível, para não ficar tão perdido. Exatamente. Perfeito. O programa tá ficando relativamente longo, então eu vou fazer mais 2 perguntas e a gente encerra. Tudo bem? Pode ser. Eu queria perguntar, muita gente que ouve é da parte de licenciatura, então vamos tornar os futuros professores daqui a um tempo. Você que tem bastante experiência na área, eu gostaria de ouvir de você um pró e um contra, forte, os dois, de trabalhar na área de educação. Você pode, se quiser, abranger a parte de educação inclusiva, mas fica à vontade. Um pró e um contra. Teriam vários, né? Vários prós e vários contras, né? Categorizar 2 aqui, né? Eu acho que um contra: não espere um retorno imediato do seu trabalho. A educação... Em qual sentido? Financeiro? Qualquer sentido? No sentido da formação mesmo, né? Porque você é contratada, você sabe... Você entra numa empresa, você sabe, numa escola ou num cursinho, né, dependendo da área que a pessoa vai trabalhar, ela sabe que ela vai ter o mínimo aquele salário. Então ela vai entrar, né, já com um contrato de trabalho. Piso e um teto muito bem estabelecido. Exatamente. Aí tem possibilidade de crescimento mediante formação, né, que a gente fala formação em exercício, né. Mas eu acho que espere
o seu aluno, né? Você é um professor de cursinho, não é o aluno não passar no vestibular que te torna um mau professor. Não é o aluno não aprender a ler no primeiro, no segundo, no terceiro ano da educação básica que te torna um mau pesquisador. Nem vice-versa também, não é? Não é ele ter passado no vestibular ou saber ler cedo que você é um professor bom, professor excelente. Exatamente. Então, é um trabalho coletivo, como eu já disse aqui, né? E é um trabalho a longo prazo. A educação, por isso que eu faço, né, uma crítica a esse ensino remoto emergencial, né? O ensino, ele não pode ser remoto e nem emergencial, né? Ensino emergencial. Não combina, não combina. Pressa para aprender. Né? Assim, é complicado, né? Aí você fica aí entre aquela coisa de urgência e emergência, né? É urgente, não, mas é emergente, é emergencial. Então, assim, é muito dúbio tudo isso, né? E eu acho que o trabalho coletivo, eu acho que se você tem que olhar para o outro com um olhar muito benevolente, né? A humildade em aprender com quem está chegando. Às vezes a pessoa está lá se aposentando, está nas suas últimas turmas, já está contando, já deu entrada nos processos de trabalho, mas tem alguém que vai chegar e vai dizer alguma coisa. Olha, isso aqui é novo, isso é diferente. A gente aprende muito, todo dia você aprende uma coisa nova. Eu acho que o trabalho coletivo é o grande ponto favorável a qualquer trabalho educativo, independente se ele se dá na educação infantil, se ele se dá no pós-doc. Não é possível você educar um aluno no ensino básico, por exemplo, sozinho. Você não consegue. Se o âmbito familiar não ajudar de certa forma, se os colegas de profissão também não ajudarem, não rola. Até rola, né? Porque hoje você tem a criança trabalhando com vários professores dentro de uma sala de aula, né? E na época em que eu fiz o meu ensino básico era só uma professora, né? Até rola, mas não é tão rico, né? Mas eu não posso dizer que esse é um ensino sistematizado, escolar, mas a criança já trouxe sua bagagem de casa, então o professor também não está educando sozinho, ele está educando em cima de algo que a criança já traz. Ele vai lapidando a pedra do conhecimento da criança. É bem por aí. Perfeito. E uma última pergunta. Você pode dar uma dica para quem está saindo da faculdade agora e está se formando na parte de licenciatura? Qual dica seria? Um conselho, algo do tipo? Continue estudando. Continue estudando. Nunca pare. Você está saindo da faculdade, você não sabe, né, se o mercado de trabalho está aberto para você no ano seguinte. Estando ou não estando, tenha um objetivo muito bem traçado em relação à sua própria formação. A educação permanente, a formação continuada, ela é aquilo que vai nortear o seu trabalho, vai fazer com que você faça novas escolhas dentro da sua área. Nem sempre o primeiro emprego é um emprego que vai fazer com que você se sinta reconhecido, né? Mas é uma experiência social importante. Então, o primeiro trabalho, se você tem condições junto à sua família, abraça o primeiro trabalho mais como uma experiência do que como uma forma de sobrevivência. Lógico, né? Se você tem aí o reconhecimento profissional vindo pelo financeiro, mas não é só isso. Eu acho que a experiência social do primeiro emprego, dos primeiros contatos, eu costumo dizer que quando a gente está num emprego, mesmo que, né, a gente não esteja contente com ele, a gente está no meio. E estar no meio faz toda a diferença, né? Então, permaneçam estudando, permaneçam no propósito de formação continuada, e que o primeiro emprego
ele seja, acima de tudo, uma experiência social importante. Perfeito. É muito legal de falar de emprego aqui, porque, como a gente comentou, o Brasil vai passar depois do corona, vai passar por uma recessão financeira gigantesca. E acho que realmente valorizar toda a experiência que a gente conseguir pegar nessa época, porque não só você não está apenas educando, você está educando numa época de pandemia. Eu acho que é uma experiência válida e que, principalmente as próximas gerações, daqui a 20, 30 anos, é uma experiência riquíssima. Provavelmente o tanto de artigos, livros, documentários que vão sair nessa época, contando sobre toda a dificuldade, todo o esforço dos professores, as adaptações para o ensino à distância. Acho que vai ser uma experiência muito riquíssima para os próximos licenciados que virão. Pessoal, essa foi mais uma edição do Raio T Podcast. Espero que tenham gostado. Essa foi a entrevista com o Arlen Fernandes, mestre de educação, especializada em inclusão. Gostaria de fazer mais algum comentário? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que isso vai passar. Se possível, fique em casa, use máscaras. Se possível, nada. Tem que ficar em casa. Há controvérsias. Então, agradeço a oportunidade de ter estado aqui falando nesse canal. Obrigada. Muito obrigado a você por ter participado do programa. E muito obrigado a você, ouvinte, por estar aqui também. E até a próxima. Fui! Você ouviu ao Raio T Podcast.